está hospedada aqui. Estamos recebendo a primeira igreja de Bangu, segunda igreja de Bangu. Estamos recebendo Mariópolis, Ricardo de Albuquerque, Igreja da Penha Circular, Jardim das Oliveiras, Coelho da Rocha, Parque Amorim, Igreja de Campinho também está presente, Igreja de Gente Dentro, Igreja de Queimados, da Engenhoca, de São Paulo também já está presente, Igreja do Fonseca, de Bom Sucesso, e a sede que vai estar também louvando ao Senhor nesta noite, amém? Então, nós queremos render graças ao Senhor. Essa noite é noite de vitória, amém? Esse louvor, ele fala sobre aqueles que querem subir com asas como águia. Então, nós vamos entoar esse louvor para engrandecer o nome do Senhor e que todos recebam uma grande bênção nesta noite, amém? Porque estamos aqui para ser edificadas, para crescermos, e esse louvor vai abençoar grandemente a nossa vida, amém? Glória a Deus. Vem
olhos. Aqui está o pastor Marcos Batista, da Sociedade Bíblica. O ano passado foi uma grande bênção que tivemos aqui. Levanta a mão para cima. Senhor Deus, nós te exaltamos, te glorificamos pela vida desse varão separado e escolhido para essa noite. Ele é trombeta do Senhor para essa hora. Ele é um homem que não negocia os princípios. Ele é um homem que tem buscado a tua palavra revelada e vivificada, e que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de ministrar e liberar os dons na vida dele e na nossa, e que essa mensagem, como sempre, ela traga edificação, que ela traga consolação e que ela traga encorajamento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Receba o pastor Marcos Batista com a salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Obrigado, pastor Paulo, pelo carinho de sempre. Amigo aí de 30 anos, pastor Fábio também, pastor nosso presidente, meu presidente também. Amigos, amizade de mais de 30 anos. Homens de Deus. Quando eu era criança, minha mãe me levava, eu morava em Bangu, eu ia na igreja socorrista, na Rua dos Açudes. Alguém conhece? Então eu não imaginava que um dia fosse me tornar amigo do pastor presidente. Ah, então vou voltar. Benção. Olha, amém. Vou voltar lá, matar a saudade da infância. Agora fizeram um shopping lá, né? Olha só, Deus abençoe. Essa igreja é uma igreja abençoada, né? Amém. Cresce, Deus valoriza o lugar. Eu trago um abraço à Sociedade Bíblica do Brasil, um abraço à igreja que eu pastoreio também. A Sociedade Bíblica do Brasil tem muito assim de amizade com o pastor Fábio. O pastor Fábio é um grande parceiro. Nós nos conhecemos desde a época da televisão, quando ele botava um programa de televisão, gravava, viu o Fabinho pequenininho, eu nem conhecia, ele está enorme aí lá atrás, Fabinho pequenininho. E o pastor gravava o programa, mandava lá, e os telefones não paravam, a gente pedindo oração. Até porque vinha antes e depois vinha um programa bem tradicional, né? E tinha o do pastor, que era um programa pentecostal. Aí os ouvintes dos dois programas ligavam: você quer falar com o pastor da igreja tal? Não, esse que acabou de orar, eu quero botar meu nome aí. E aí a gente não tinha combinado isso, e era um horror, porque a câmera, o porteiro, o diretor, até na mesa do Caio tocava o telefone e era aconselhamento: o telefone, bota no gancho, toca. O programa do homem lá, o pastor Fábio, o seu xará. Era uma bênção, porque atingiu o coração. Aquele evangelho puro, o evangelho sem remendo, aquele evangelho abençoado. E ele sempre foi assim uma referência para mim, esse líder, um homem que eu sempre admirei. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você vai manter a sua Bíblia aberta. Nesse tema, voando como águias, vamos falar de uma experiência de Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 17 em diante. Assim como estamos sentados, reverentemente, eu vou ler, você acompanhe na sua Bíblia. Davi derrota os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi a fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar Moisés nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse:
Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi os seus homens o levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Gebá até Jefé. Amém. Até aqui. Deus nos abençoe com a leitura desse lindo texto. Esse texto aqui conta a história de um dia de festa. Saul havia morrido, Jonatas também era um dia triste, passou o luto, e aí Davi foi ungido rei, ele foi empossado. Aquela bênção, aquela unção que ele tinha recebido quando menino, que Samuel foi na casa de Jessé, e ele ficou esperando aquela bênção chegar. Ele cresceu, ficava pensando: quando é que eu vou ser rei? Quando é que eu vou ser rei? Chegou o dia, ele foi eleito rei, ungido rei, empossado rei em Israel. Quando os filisteus ouviram que Davi foi ungido rei sobre Israel, diz o texto que subiram todos para prender a Davi. Olha, isso é muito interessante, porque se você ler até aqui as batalhas dos filisteus, os filisteus eram um povo nômade. Nessa época, antes de haver a Filistia, haviam 3 cidades: Gat, onde ficava o rei Aquis, Arquelau e Asquelon. Eram 3 cidades que os filisteus tinham espalhado e eram front. Quando o inimigo era dali, eles ficavam naquela cidade, ficavam mais próximos do campo de batalha. Quando o inimigo era daqui, eles vinham para essa. Então eles triangulavam. E quando eles destruíam o inimigo, o que eles faziam? Roubavam o totem, que era a estátua, a carranca. Eles diziam o seguinte: o Deus deles não puderam conosco, agora vai trabalhar para nós. Então a primeira fileira do exército era aquelas carrancas, aquelas estátuas, era a crendice deles. E quando eles olhavam o inimigo, eles diziam assim: ó, ontem eram esses, amanhã vão ser vocês. Aí o inimigo, com medo, já fugia de lá mesmo. Eles intimidavam. Os filisteus tinham essa coisa de intimidar. E por eles serem nômades também, quando eles destruíam o inimigo, eles matavam mulheres e crianças e os doentes, e sustentavam os homens fortes, aprisionavam, e diziam o seguinte: olha, você não tem para onde ir, sua esposa, seus filhos já estão mortos, vamos matar você também. Você quer se tornar filisteu e vai viver, vamos te dar uma outra família, você vai viver. Aí alguns diziam: não, minha vida perdeu sentido, então morre. Outros diziam: não, eu quero viver. E aí eles iam engordando o exército deles. Com essa, o exército mais numeroso da terra, que era dos filisteus, eles tinham uma estratégia homeopática. Lembra que Golias foi 3 dias afrontar, voltava e vinha com uma tropa nova. Os filisteus faziam assim: eles iam com o inimigo, contra o inimigo, ganhando ou perdendo, aquela tropa voltava, ia uma tropa descansada, ganhando ou perdendo, voltava, e a outra descansada. E o inimigo não aguentava mais, era o mesmo inimigo, sofrendo. Meu Deus, quando parece que a batalha acabou, chegou outra tropa: opa, vamos lutar, vamos brigar, nós queremos a luta. Aí luta, aí aquela tropa vai embora. Quando o inimigo fala assim: ah, vamos descansar, que agora acabou, vem outra tropa animada, até que o inimigo desfalecia, exaustão. E aí eles matavam os sobreviventes, os idosos, as crianças, pegavam aqueles valentes que já estavam cansados e faziam a proposta: para você continuar vivo, vai ter que se tornar filisteu. E aí ele ia engordando o exército. Olha, Davi era a ameaça, o problema dos filisteus. As mulheres cantavam na volta das batalhas: Saul matou milhares, porém Davi seus 10 milhares. No entanto, até aqui, toda vez que você lê, a luta era contra Saul. Saíram os filisteus contra Saul, mas Davi que era o herói. Por que não era contra Davi? Porque Saul é que era o rei, que era ungido. A unção atrai a perseguição. Mas quando Davi foi ungido rei, a luta foi contra Davi. Pela primeira vez saíram os filisteus contra Davi. É por isso que quando você se converte, você fala assim: quando eu não era crente, eu não tinha esse problema. Foi só me converter, virou de perna para o ar a minha vida. Olha só, é perseguição do lado, é o diabo agarrando a minha perna do lado, é desmoronando coisa aqui. A unção atrai perseguição. No mundo caído, o que você queria? Moleza? A batalha começa. Enquanto está na mão dele, não te persegue, mas quando você se converte,
unção atrai a perseguição. Então subiram. E outra coisa, eles sabiam quem era Davi, e diz o texto aí que não subiu uma tropa contra Davi. O que diz aí? Subiram todos. Os filisteus disseram: contra esse aí não dá para subir uma tropa não, esse é Davi, tem que ir todos. E era tanta gente que eles se estenderam pelo vale dos Refaíns, se estenderam, o vale ficou cheio de gente. Parecia até aquela cena daquele filme do Senhor dos Anéis, aquela batalha, só vê monstro, que você, parece até um metrô cheio. Se você levantar o pé, você não consegue achar o chão de volta. Alguém já botou o pé ali, né? Você não vê o chão. Davi lá em cima sendo coroado, ele olha, Joabe vem e fala assim: ó, está cheio de filisteu lá no vale. Olha lá de cima, só vê capacete de filisteu, não vê o chão, não vê espaço entre um e outro. Vieram todos e estenderam pelo vale dos Refaíns. Olha, Refaim é uma palavra hebraica que significa contenda. Em hebraico é gigante, em aramaico é contenda. Esse texto está em aramaico. Contendas, o gigante, aquele que parece que é maior do que você. O filisteu só sabe vir por esse caminho, pelo caminho das contendas. E todo mundo tem um filisteu. É só se converter que aparece o filisteu. Você entra num lugar que você nunca foi, não conhece ninguém ali. Você chega pela primeira vez, vai ter alguém dizendo assim: não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. E se ele for espírito, ele vai falar: meu santo não bateu com o santo dele. Lá em Bangu tinha uma senhora chamada Noemi, morava na rua Pirapitinga. Ela foi lá na Rua dos Açudes, eu era criança. Ela tinha um salão de cabeleireiro ali, na própria Rua dos Açudes. E aí um problema na vida dela, e ela desesperada entrou na igreja. Se converteu, ganhou uma Bíblia. Ela botava na cabeceira. E toda vez que ela ia ler, parecia que dava uma cegueira, ela não conseguia ler a Bíblia. E como ela era de Umbanda, o marido falou assim: não, vou trazer o pessoal do centro aqui para limpar a casa. Não, a casa já está limpa. Eu quero tirar, a minha vida já está limpa. Agora eu quero tirar essa coisa do quintal. O quintal inteiro, um monte de cadeira de pote, de galinha, tudo enterrado no quintal. Aí o André, não me disse o marido dela, André, mas era da Umbanda, chamou o pessoal do centro. Mas Deus é tão bom que Deus disse assim: deixa pra lá. E olha que ela não conseguia ler a Bíblia. Aí quando chegou lá, o pessoal todo de branco, rodeou, acendeu vela, matou galinha. E eles procurando onde é que estava o entrave. Não, essa casa está bloqueada, tem um entrave aqui. Aí começaram a entrar. Quando chegou no quarto dela, que viu a Bíblia, o primeiro já caiu para trás. Falou: tira esse livro daqui, é isso aí. Ela: o quê? É esse livro que está bloqueando tudo aqui, a gente não consegue abrir os caminhos dessa casa. Ela falou: mas esse livro, eu nem consigo ler. Aí então deu para o homem: não, nem bota a mão nisso, você mesmo joga fora. Aí ela falou assim: o quê? Eu trouxe mais de 100 aqui, mais jogando, mais batedor de atabaque, um monte de gente branco, e um livro que eu nem conheço direito, é que está vencendo. Deixa eu ver uma coisa. Abriu, caiu no Salmo 91. Ela começou a ler: o que habita no esconderijo do Altíssimo, e caiu todo mundo. Ela não era nem pastora, era uma nova convertida, mas estava lendo a palavra do Rei dos Reis. Ela falou: saiam daqui agora todo mundo, agora os caminhos estão abertos. É crente, a casa dela virou ponto de pregação, eles já mudaram para São Paulo também. E olha, ela é grata a essa igreja, a igreja socorrista, porque foi ali que ela ouviu o Evangelho, ganhou uma Bíblia, e sem ser pastor, sem ser nada, leu um salmo, e 100 macumbeiros caíram. Ela falou: tem coisa, agora eu vou mergulhar nisso aqui. O rio é mesmo para todo mundo. Tem gente que mergulha mais fundo, essa é a diferença. Experimenta mergulhar mais fundo, você vai ver a experiência que vai ter. Uma vez eu estava na minha igreja, chegou um grupo de adolescentes, e eles estavam gostando depois do culto abençoado. Aí o líder do adolescente falou assim: pastor, eu queria me desviar, para eu ter experiência com Jesus e voltar mais crente. Eu falei: ó, a experiência com Jesus é sempre na igreja, não é no mundo não. Você tem a bênção de nunca ter se desviado, mergulha nesse rio, e você vai ter todas as experiências que Deus, sem se arranhar no espelho do mundo. Está no seminário, mergulhou fundo, leu um salmo, com Deus a maioria. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Olha só, Davi está lá do alto, no morro, um monte, um homem de estratégia, um homem de guerra, um homem que sabe tudo de batalha, está na vantagem.
quem está no alto está em vantagem, porque guerra, quem está no vale é o pior lugar, porque está sendo visto, qualquer movimento de cima está vendo, olha, está ali, olha ali, está vindo por aqui, além de estar sendo visto, tem a dificuldade de subir o morro, até o mando do outro já vai chegar cansado lá em cima, porque está lá em cima, é só jogar umas pedras, rola umas rochas aí, então joga um óleo quente, morro abaixo, pronto, queimou o pé, ninguém anda mais. Davi, como era um homem de batalha, ele olhou, viu o filisteu vindo. Mas olha aqui, o homem, segundo o coração de Deus, o que ele faz? Ele sabe que batalha sem oração é derrota. Com oração, com Deus é a maioria. Amém. Davi, mesmo cheio de vantagem, quando ele viu, verso 19, consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar a verdade nas mãos. O valente estava no morro, como é que ele falou subirei? Ele desceu a fortaleza. Sabe onde é a fortaleza? A gruta de Adulão, lá em En-Gedi, os judeus chamam de En-Gedi, é uma cordilheira que tem 60 cavernas. Davi escolheu uma que ele escondia de Saul. Saul tinha que bater em 59 para achar Davi, ele cansava e Davi ficava escondido. A maioria dos salmos, com exceção de 51, todos foram escritos ali, naquela caverna, na gruta de Adulão. Ali era a fortaleza de Davi. Davi, mesmo estando em vantagem, não confiou nas suas vantagens, mas desceu a gruta de oração e disse assim: subirei contra os filisteus? Entregar a verdade nas mãos? Aqui é a gruta de Adulão. Você veio para essa convenção, entrou na sua gruta para voar como águia. Você vai sair daqui voando como águia. Mas é aqui a hora de perguntar: subirei contra os filisteus? Olha, eram centenas de milhares. E Deus honrou a fé de Davi. Deus disse assim: esse homem não confiou nas próprias vantagens. Davi pergunta. Aí Deus na mesma hora disse: sobe. O final do verso 19: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe água. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Baal-Perazim é uma palavra hebraica que significa separação definitiva, isso é, acabou. Separação definitiva. Davi mudou o nome daquele lugar, até aquele dia era Refaim. Naquele dia ele disse: mudei o nome desse lugar, separação definitiva. Mas olha como foi a batalha. Diz o texto que Davi disse assim: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Olha a comparação que Davi faz. Sabe o que é isso? Lá onde eu fui criado, no Bangu, em outro lugar, na roça, você vê, lugar que não tem asfalto, é rua de chão mesmo, terra. Depois que chove, fica cheio de poça d'água. O que as crianças gostam de fazer? Os meninos, especialmente, correndo a poça d'água, né? Molhando todo mundo que está em volta, molhando um ou outro. Morava na rua Pirapitinga, começa a Oliveira Ribeiro, termina na rua da usina. É só um quarteirão, a gente postava corrida da rua Oliveira Ribeiro até a rua da usina em poça d'água, molhando tudo e todo mundo, depois da chuva. Não tem nenhuma dificuldade para atravessar uma poça d'água correndo. Foi isso que Davi falou: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como uma criança que passa na poça d'água. Davi disse assim: eu desci com tanta violência, eu saí do outro lado e nem vi filisteu. Para mim eu estava correndo na poça d'água, mas para o filisteu foi terrível, porque diz o texto que os filisteus deixaram lá os seus ídolos. Verso 21, os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. Sabe o que é isso? O Davi nem sentiu que estava sendo violento. Para ele se sentiu na leveza de um menino atravessando uma poça d'água. Ele nem sentiu que estava em guerra. Quando ele veio cheio da unção de Deus, Deus falou: sobe, porque certamente entregaram os filisteus nas suas mãos. Ele rompeu a fileira inimiga como quem rompe água. Isso foi do ponto de vista dele, Davi. Mas do ponto de vista dos filisteus, eles nunca viram Davi daquele jeito. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos. Sabe o que é isso? Quando o filisteu vinha com a primeira fila de ídolo, né, de toque. Quando o da frente levava uma flechada, o de trás, na mesma hora, pegava o toque e seguia a batalha. Porque era tão sagrado, mas na hora que Davi passou, eles largaram a estátua e disseram: ó, fuja com as suas pernas e eu com a minha. Largaram a crendice para trás. A crendice ficou para trás. O meu tio, Altair, ele era mecânico.
E a minha tia odiava a igreja. Ele também, até que ele se converteu. E aí ele se limpava da graxa e acabava da oficina mais cedo, no dia de culto, ia para a igreja. Aí a minha tia, a época para a igreja, dava janta a todo mundo, jogava fora o que sobrava, lavava as panelas e guardava. Quando ele voltava da oficina, né, do culto, né, com fome, falou assim: e minha janta? Acabou, não jantou na igreja, não? Aqui não existe isso não, né? No Brasil não tem isso não. Só lá na França, né? Aí ele ficava com fome. Você não guardou meu jantar? Não, não jantou lá não, não jantou com o pastor não, não jantou na igreja não. Todo dia ele falou: Jesus, eu não vou largar. E ele via a comida jogar para ele, falou assim: poxa, de propósito, ela odiava a crente. Um dia, meu primo, Altairzinho, teve um diagnóstico lá de leucemia. E o médico falou assim: ó, o transplante de medula. Aí vem minha tia e falou assim: Altair, leva o nome do nosso filho lá para a igreja, olha. Na mesma hora ele disse assim: não, o filho não é só meu, é seu também. Vamos levar o nome do nosso filho para o altar. Filisteu, que vem pelo vale do Jefaim, deixou de lado suas crendices e foi lá ajoelhar no altar. O Altairzinho tem a minha idade, está aí correndo para todo lado, trabalhando, é o executivo, ficou curado. Porque o Filisteu largou os seus ídolos, ajoelhou no altar. Em 1958, não precisa fazer conta não, um pastor pregou lá na igreja de Bangu, na congregacional. Ele fez uma série de conferências, sexta, sábado, domingo. Sexta, lotado de gente, de todo lado. Domingo, mais ou menos, mas também estava cheio. No domingo, o pessoal já foi para a sua igreja, novos convertidos, cada um levou o seu visitante para a sua igreja, tinha pouca gente. O pastor pregou, nunca foi. Quem me tocou? A mulher que tocou na hora das vestes de Jesus foi curada. E aí só foi uma pessoa à frente, no apelo, uma mulher grávida. E essa mulher era toda mulher. A mãe dela era mãe de santo e ela era rodante, ela era auxiliar da mãe. E ela ia tomar conta. E aí ela já tinha consagrado para a cachoeira o neném, para uma entidade lá, que não bota teu nome, que no nome é outro, precisa de teu nome, mas é coberto de palha, carta. O número dele é 21, o dia que ele baixa não baixa ninguém, só baixa para fazer o mal, e ele é o rei dos orixás lá. E ela consagrou para ele, para consagrar para alguém, para consagrar para nós poderosos. Só que essa mulher foi nessa igreja e se converteu. Quem me tocou na hora do vestido de Jesus? Ela se converteu. Voltou para casa, feliz, a família já ficou um desastre. E aí o menino estava doente. Aí o pessoal do centro falou com a minha mulher: leva a criança de volta, porque o neném nasceu, né? Não vai passar de 21 dias, porque você quebrou o pacto, você tem que levar lá. Você consagrou na cachoeira, os guias estão pedindo a criança. Ela: não, essa criança é de Jesus. Não, essa criança é de Jesus. Ó, você consagrou na cachoeira. E o chefão lá falou que não vai passar de 21 dias. E a criança teve difteria e não dormia de dia nem de noite. E o médico lá da SAMU falou assim: ó, lamento, mas leva para morrer em casa, não tem recurso. Aí essa mulher foi, pegou a criança e de dia não encontrava a igreja perto. Aí bateu na casa do pastor, uma igreja bem tradicional. O pastor falou assim: Deus vai te dar outros filhos. Ela falou: tá, mas eu quero esse também. Eu quero esse, eu sei que vai dar outro. Aí ela agarrou, saiu da casa daquele pastor, bateu na casa de um presbítero. Esse presbítero não sabia assim ler e escrever, mas sabia crer. As coisas que lia a Bíblia para ele. E ele ficava ouvindo, depois ele pregava. Aí ele falou assim: ó, mesmo, eu nunca fiz isso, mas na Bíblia diz, Tiago, que se ungir o óleo, o doente vai ficar curado. Se ungir o orar. Eu nunca fiz isso, mas vamos fazer. Aí pegou uma lata de azeite, beira alta, furou, ungiu o neném todo, gastou a lata toda. Você não vai dizer, não tinha prática, jogou a lata toda, levantou o menino assim, o menino já estava mais do que ungido, né? Estava untado. Levantou o neném e falou: Jesus, esse neném é teu. Assim como esse homem encharcou com o teu Espírito Santo, e entregou no colo da mãe, falou assim: cura esse menino, Jesus. E falou: Satanás, vem buscar se você pode agora.
abusado, ousado. E a mulher foi para casa, feliz, mas aquele medo de mãe, mas confiante. Passou 21 dias, 21 anos, 31, 48. Minha mãe ainda teve 10 filhos, eu tenho 10 irmãos. Pastor, ela estava certa, eu imaginar outros filhos. E dos homens, só eu que sou pastor. Sou o que dá mais trabalho para o lado de lá. Parece que Deus já marcou, né? Você vai dar trabalho para o outro lado lá. Coisa simples, os filisteus têm que largar os seus ídolos, porque a palavra de Deus é que prevalece. E aí diz o texto, continuando aqui. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. Fizeram uma fogueira santa. Vamos fazer uma fogueira e um churrasco com essa madeira. Verso 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Olha, é reincidente inimigo. Agora uma meia dúzia de filisteus, quebrado, desarmado, mancando, no mesmo lugar, o vale dos Refaíns. Parece que o filisteu só gosta do vale de contenda. Você já viu gente assim? Você quer evangelizar a pessoa do seu trabalho. Aí ele fala assim: só falta uma coisa para me converter. Aí você, eu todo animado, opa, diga, com quem Caim casou? Ele foi expulso do Éden e disse no versículo 5 quem se casou. Aí ele vai no gabinete pastoral. Aí o pastor fala assim: homem, é o seguinte, quando Caim foi expulso, se você for fazer a conta da genealogia, ele se casou 300 anos depois que saiu do Éden. Ele não casou no dia seguinte, ele casou 300 anos depois. Em 300 anos nasceu muita gente, a terceira e a quarta geração de Caim. Ele, com seus 650 anos, pode ter casado com uma jovem de 150, ou uma senhora de 300. É só olhar a genealogia e fazer a conta. Todos 300 anos, muita gente nasceu. Aí você volta todo feliz e fala para o seu amigo de trabalho: olha, Caim casou 300 anos depois. Aí a pessoa fala assim: então me responde outra coisa. Qual foi o peixe que engoliu Jonas? Ah, meu Deus. O filisteu não quer se converter, ele quer discutir. Ele quer o vale de Refaim. Você já não tem gente assim que você quer evangelizar toda hora vem com uma contenda? Se você pega um resfriado, o camarada vem: teu Deus onde está? A gente não fica gripado. O que é isso? Meu Deus, todo mundo caído. O mundo caído não é o resto. Tem vírus, tem bactéria. Eu entro num consultório, uma sala de espera, e tem um monte de gente resfriada, tem 100% de chance de sair resfriado. Agora a minha salvação é a graça de Deus em mim, ninguém tira. Aí os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi podia ter dito o seguinte: Joabe, pega meia dúzia de soldados e acaba com esses filisteus, porque não estão aguentando nem subir até aqui. Mas Davi sabia que sem oração não adianta, não dá para confiar nas vantagens. O que Davi fez? Olha a continuação do texto. Verso 23, Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles, e ataca os podefrontes das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor ordenara, e feriu os filisteus desde Jebá até Jezreel. Sabe o que é isso? Quando Davi consulta ao Senhor na segunda vez, Deus fala assim: esse homem, mesmo diante de um inimigo mais fraco, ainda me consulta? Eu tenho que honrar a fé desse homem diferente. E Deus disse: dessa vez não subirás. Dessa vez a briga não é tua, é minha. Dessa vez subo eu, Davi. Dessa vez tu vais rodear por detrás dele, por defronte das amoreiras, e vais ficar até o rio Estrom. Interessante é que o Vale das Amoreiras é Vale de Baca, B-A-C-C-A, uma palavra hebraica que significa lágrimas, Baca. Na Bíblia corrigida é balsameiro, na Bíblia atualizada Amoreiras. Ali está sempre úmido, por isso é Vale de Baca, Vale de Lágrimas. A amoreira, o balsameiro, é uma planta que fica sempre serenando, o chão está sempre molhado. Deus falou assim: vá para o Vale das Lágrimas, vá orar. Essa luta não é mais tua, é minha. Pare de lutar contra isso, porque eu vou sair da tua frente. Aquele problema que sempre volta
volta para te perturbar. Hoje, nessa convenção, na abertura, vocês estão vendo uma coisa. Vai disputar a promessa. Deus vai sair na tua frente. Deus vai sair na tua frente. Rodeia a coisa atrás dele no vale das amoreiras. É uma santa traição, né? O inimigo está esperando você de frente para mais uma briga. Você está atrás dele, orando por ele. Abençoa. Tome tuas mãos dessa situação, Senhor. Toma essa pessoa em tuas mãos. Está esperando você para brigar, você está orando. É uma santa traição. É como a cruz está aqui, você está aqui, o inimigo está aqui. Você pode escolher brigar contra ele, mas se você vai para o vale das amoreiras, você dá um passo para o lado. É a cruz e ele. Deus sai na frente. Até quando eu vou orar, pastor? Até ouvir o estrondo de marcha pela cova da amoreira. E você vai ouvir. Até domingo você vai ver o estrondo de marcha. E aí Deus fala assim: para de ser galinha, boa como mais. Quando ouvires o estrondo, levanta burro, vem ver o que Deus fez. Foi o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Desde Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus, desde Gebá até Jezé, do sul até o norte. No reinado de Davi, nunca mais teve batalha contra filisteu. Nenhum filisteu pisou o território de Davi. Nem o de Salomão, filho de Davi. Não tem nenhum registro de lutar contra filisteu, porque Deus erradicou aquilo que persegue você, que todo dia, aquela história que você pensou que tinha acabado, e agora resolveu voltar. Nessa convenção você vai ver o estrondo de marcha. Deus está dizendo: não lute mais. Aqui é o vale de Baca, aqui é a fortaleza de Adulão. Cuida da minha casa e eu cuido da tua, diz o Senhor. Quando você está aqui, ele vai ouvir lá. A Sociedade Bíblica do Brasil realiza um trabalho chamado Seminário de Ciências Bíblicas. Os tradutores vêm e explicam para os pastores e líderes qual foi o processo de tradução. A palavra tem 5 sinônimos, por que foi usado aquele sinônimo, qual foi o critério, checando coisa por coisa. A minha parte é só fazer o devocional. Eu faço o devocional, depois eu passo a palavra para eles que entendem de Bíblia mesmo, né? Aí eu passo a palavra para eles. Mas no devocional eu faço uma palavra assim. E eu tinha falado sobre o templo de Salomão, de Ezequiel. Tem os templos na Bíblia. Tem um templo que Salomão construiu. Mas aí depois os babilônios destruíram. Quando levou para a Babilônia, os babilônios destruíram. Aí depois, quando o povo volta da Babilônia, 70 anos depois, constrói o segundo templo, o templo de Zorobabel. Agora, o segundo será maior que o primeiro. Mas aí Antíoco Epifânio, o general de Alexandre o Grande, estava destruído. Na época de Jesus, já tinha o templo de Herodes, que foi Herodes que construiu. E Jesus chama o templo todo de templo de Herodes. Aí ele fala: esse é o templo de Herodes, porque Herodes era pagão, ele mesmo não podia entrar no templo. E ele construiu como um monumento político, para fariseus e saduceus pararem de brigar, não ter mais tumulto no governo dele. E o que vocês querem? É templo? Mandou construir, era mais bonito que os outros, era de mármore italiano, mármore de Carrara, de Nazi, de Roma. Então era mais bonito que os outros dois. Mas o general Tito, filho do imperador Vespasiano, também ele destruiu aquele templo, não tem mais nada. Mas tem um quarto templo, o templo de Ezequiel, da visão de Ezequiel, Ezequiel capítulo 40 a 43. É um templo inconstruível. Não sei se existe essa palavra, mas é inconstruível. Arquiteto nenhum constrói, porque ele é pequeno por fora e grande por dentro. Deus dá uma varinha de medir para Ezequiel de 50 centímetros e fala assim: mede o tempo, filho do homem. Ele mede 5 varinhas para lá, 5 varinhas para cá, 6 varinhas de altura. Agora mede a porta, 1 vara de altura, 1 vara de largura. Entra, aí ele se abaixa para entrar no templo. É o templo. Só que quando ele chega lá dentro, o teto é o céu estrelado. A sala que fica a roupa do sacerdote não tem fim. A sala que fica os utensílios de ouro não tem fim. Ele não consegue ver a parede do outro lado. Deus manda ele entrar na nave do templo, ele anda, não acha o fim, volta cansado. Aí Deus sai e fala: é isso aí. Só sabe o tamanho disso quem entra nisso. Assim é o Evangelho. A pessoa lá fala: por que esse crente vai para a igreja? Por que vai para a conversão? Só sabe o tamanho disso quem entra nisso. Entra que você vai saber o tamanho disso. Quer ver milagre? Jesus falou: esses sinais seguirão os que creem. Uma vez um irmão de uma igreja tradicional falou para meu pai assim: não acredito em milagre. Eu nunca vi milagre, não acredito não. Isso era para aquele tempo. Eu não acredito. Meu pai falou: então você está dentro da Bíblia. Eu falei: por quê? Porque a Bíblia diz: os sinais seguirão os que creem. Deus não tem compromisso com quem não crê. O compromisso é mostrar para quem crê. Se você não crê, você não crê.
experimenta crer, aí você vai ter milagre. Entra nisso. Só sabe o tamanho disso que entra. Sei lá no seminário de Ciências Bíblicas que eu preguei sobre esse tempo. E aí o coordenador pedagógico estava me acompanhando na UERJ, e aí ele estava com o livro do teórico Michel Foucault, que estava fazendo mestrado, e por bastante eu tinha lido. Aí fiquei falando do livro, e ele gostou de conversar comigo. De repente passou um casal e falou assim: ô pastor, há quanto tempo? Me dê seu e-mail de novo. Aí eu dei meu e-mail para o casal que passou, e ele falou: você é pastor? Eu falei: sou. A glória de Deus, sou. Ele falou: rapaz, eu nunca cheguei tão perto do pastor. Eu nunca fui amigo de um pastor. Gostei tanto de você. Se eu te fizer uma pergunta, você me responde? Eu falei: se eu souber. Aí ele falou assim: por que você é crente? Eu sou ateu. Por que você é crente? Tão legal e é crente. Eu fiquei pensando: o que eu respondo para ele? Eu fiquei igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, obrigado. A Bíblia diz: quem trouxer um pouco d'água, um copo d'água para o pequenino, é verdade. O cara me perguntou: por que você é crente? Eu fiquei igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia a hora de pregar 3 horas, o menino cai da janela, Deus tem hora, ressuscita, continua o culto, e sabia também a hora de falar 5 palavras que a pessoa pudesse entender. O apóstolo Paulo sabia a hora estratégica que eu usava. Eu olhei para aquele homem, vice-reitor lá da UERJ, e falei assim: aqui é 5 palavras, aqui não dá para pregar 3 horas não, porque ele já está voltando para a reitoria. Aí ele perguntou: por que você é crente? Eu olhei para ele e falei: rapaz, eu sou crente porque eu acho que o normal é ser crente. O certo é ser crente. O primeiro homem era crente, Adão, falava com Deus e tudo. A primeira mulher era crente, Eva. Todo mundo era crente. Até quando diz que se desviava do caminho, significa que o caminho é ser crente. E todo mundo foi sendo crente, eu também sou crente. Aí ele ficou me olhando, eu falei: agora eu te pergunto, por que você não é crente? Aí ele: sabe que eu não sei? Sabe que eu não sei? A resposta é sim. À noite, eu fiz o devocional, quando fiz a Deus, ele foi o primeiro aí à frente. O primeiro. Sabe, para mim, foi como quem passa numa poça d'água. Mas para ele, aquela resposta foi um terremoto. Às vezes, para você, vai ser como passar numa poça d'água. A tua palavra vai ser uma palavra simples, mas no coração deles vai ser um terremoto. É isso que vai acontecer com você nessa convenção. Você vai sair daqui com palavras que vão gerar terremoto no coração de Deus. Você vai sair daqui voando como águia. A história do início dessa convenção, a da águia e da galinha, faz todo sentido. Pode até ser que te criaram para andar no chão, mas você nasceu águia. E quando você olhar o sol, você vai: eu não nasci para dar de cabeça baixa, eu nasci para voar. Rodeia por detrás dele, por defronte da Jamoreira. Quer dizer que ouvindo um estrondo de marcha, pela copa da Jamoreira, no alto, onde a águia voa. Aí ouviu um estrondo, aí vai nele: é o Senhor que saiu diante de ti, aferiu a arraial de Deus. Eu vou dizer mais: enquanto você está aqui, o teu filisteu está caindo lá. E você não fez nada, você não puxou uma espada. Enquanto você está aqui no Vale da Jamoreira, o estrondo está acontecendo lá. Eu vou encerrar com um detalhezinho aqui que eu falei. Deus fala assim: não subirá. Tem hora que Deus fala: não, Senhor, eu estou orando, essa batalha é tão forte, essa batalha, eu preciso dessa vitória, e o Senhor diz não. Deus falou: não subirás. Davi não deve ter levado um susto, né? Não subirás. O meu irmão caçula trabalha numa empresa francesa. E aí ele entrou como encarregado. Todos os funcionários fizeram um curso. A empresa que queria criar o departamento de excelência, o ISO 9000. Quem fosse selecionado ia ganhar 20 vezes mais, o salário ia ser em euro, e aí 2 vezes por ano na França para fazer o curso de especialização, para trazer o know-how para criar o departamento de excelência aqui na sede da empresa, na Belo Guarati. Ele fez o curso, fez a prova, e ele estuda mesmo, e ora. E ele foi em jejum fazer a prova. Bem crente, não é mais crente que eu. Ele olha de joelho, lê a Bíblia, foi fazer a prova de jejum. E ele gabaritou a prova. Depois que desceram da prova, lá embaixo estava o gabarito, ele falou: não errou nenhuma, não deixou nenhuma em branco, acertou todas.
E aí selecionaram alguns. Então, numa sala, um auditório um pouco menor que esse, aí entrou um carregado com uma prancheta com os nomes, em ordem alfabética. E o nome dele é Pedro Paulo, começa com P. E aí o outro está falando, não sei o que lá, Antônio, Maria, vai em ordem alfabética. Benedito. E ele falou, chama meu nome, Jesus, chama meu nome, sou teu servo. Eu gabarei essa prova, essa vitória é tua. E ele falou, Senhor, eu nem vou te dar o título, eu vou te dar o primeiro salário todo. Um culto de ação de graça. Eu sei que eu não deixei nenhum em branco, não chutei nenhum, acertei todo, eu conferi. Chama meu nome. Aí falaram, K-L-M-N-O. Aí colocou R, não chamou ninguém com B, a letra do nome dele. Aí falou, Jesus, chama meu nome. Aí já ficou com raiva, já começou a falar, põe meu nome na boca desse pagão. Já começou a fazer uma ligada. E aí, daqui a pouco ele falou assim, Deus já estava no W, no Walter. Aí ele falou assim, eu sei, a oração do desespero, né? Eu sei que tu podes colocar o P depois do Z. Aí ainda chamou o ZI. Aí acabou, chamou o ZI. Aí ficou, puxa Senhor. Aí debruçou na cadeira, ficou com o nome chegado. O que foi que eu fiz? O que foi que eu errei? Eu pequei. Eu sou teu servo. De nossa igreja agora. Por que o senhor não me deu, não chamou meu nome? Por que não chamou meu nome? Aí quando saiu o último, o encarregado falou assim, esses que eu chamei foram reprovados, estão indo para a escola, vocês passaram. Sabe o que foi que ele disse? Graças a Deus ele chamou meu nome. Agora imagine enquanto ele estava orando, Deus falando, meu filho, se eu atender a cidade, se eu botar o nome nessa lista, é podre. Sabe o que essa história me ensina, meu irmão, minha irmã? Me ensina para você? Até o não de Deus é o nosso melhor sim. Deus é que sabe em que lista que o teu nome tem que estar. Às vezes você vê uma lógica assim, tem que dar ali o meu nome. E Deus fala, não, teu nome está na lista dos vencedores. Eu é que sei e já coloquei lá. Fica no Vale das Amoreiras. E quando acabar essa convenção, saia voando como baile. Estrondo feriu os filisteus desde Jeová até Jezreel. Aquilo que te perturba nunca mais vai cruzar o teu caminho. Vai acabar aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abriu a 38ª convenção com chave de ouro. Isso é chave de ouro. Eu sou muito abençoado e espero que vocês estão abençoados. E espero também que você tenha aprendido algumas lições. Uma das coisas que eu gosto é de ver o efeito que a palavra pode trazer. E uma delas que eu marquei aqui